Boa tarde, boa tarde. Vamos lá fazer o nosso fechamento, só que dessa vez um pouco diferente. Hoje, dia 1º de abril, vamos aproveitar para fazer o fechamento da semana, já emendando o fechamento do mês de março e o primeiro trimestre de 2022, né, que foi no mínimo aí interessante, bem diferente do que vem acontecendo nos outros trimestres aí, os outros primeiros trimestres aí, bastante diferente, principalmente quando a gente fala de mercado internacional, né? Então a gente tem vários dados aqui, de fazer uma cola, uma anotação, senão eu esqueço, tá? Então vamos lá, o mês foi um mês muito positivo aqui pra gente, né? A gente que chegou a estar caindo 17% só no mês de março, né? Tava sendo um mês realmente uma extensão do que aconteceu em janeiro e fevereiro também, com venda excessiva em tecnologia e ativos considerados de maior risco, né? Esse sendo no atual cenário aqueles ativos que estão mais na perpetuidade, né? Principalmente de tecnologia, cripto também entrou bastante nesse cenário, muita coisa aí caindo 60%, 50%, 30%, só que aí teve uma virada muito forte no mês, né? A gente chegou a virar toda essa queda e a gente fechou o mês positivo em 4,70. Então foi um mês positivo de recuperação. A gente que estava caindo 30% aí no trimestre, estamos caindo 12% no ano, uma forte recuperação. Acho que muito pelos cases de qualidade, né? Claro que a gente está um pouco preocupado com o cenário, eu vou falar sobre isso, né? Mas a gente tem que ficar bastante atento e focando nos ativos de qualidade, com fluxo de caixa forte, né? Empresas sólidas e de baixo endividamento para passar esse período de volatilidade, né? Um cenário macro bem complicado, né? Então, América Latina, para ter uma ideia, subiu 26% aí no trimestre, tá? Foi a maior alta das últimas 3 décadas, tá? A última vez que a gente teve algo parecido foi no início dos anos 90, então assim, bastante tempo, e o resumo disso, né, e a gente pode trazer isso para o dólar também, que saiu de 5,70, se eu não me engano, para 4,70, né, hoje bateu 4,66, né, basicamente um cenário visto como proteção, por mais esquisito que isso possa parecer, né, nesse cenário de Rússia invadindo a Ucrânia, né? Um cenário de maior perspectiva de aumento de juros e pressão inflacionária mundo afora. Basicamente, o que o investidor internacional está procurando é taxa de juros elevada, famoso carry trade, né? Isso explica muito do capital vindo para a América Latina, principalmente Brasil, e commodities, né? Commodities é uma grande proteção para essa inflação alta e persistente, né? A gente que achava lá atrás que poderia permanecer elevada a inflação, mas um pouco transitório, tá? Realmente ela está muito mais persistente, essa inflação, e acaba uma busca por commodities ser uma proteção natural para a inflação, né? E quando a gente analisa commodities, além do Brasil ser uma referência global nessa parte de commodities, principalmente agrícola e metálicas, também um pouco, mas não as principais referências na parte de energia, o que acontece é o seguinte, né? Você teria basicamente Rússia, China como principais players para alocação global e mercado emergente, só que com a guerra, a invasão da Rússia aí na Ucrânia, não tem como realmente você pensar em alocação sendo investidor global na Rússia, e a China também você acaba tendo uma imprevisibilidade, né? Lembrando que as ações chinesas caíram fortemente ano passado, continuam caindo esse ano, acho que muito por conta da preocupação jurídica, né? Lembrando que no ano passado os principais cases, as ADRs lá nos Estados Unidos chinesas, caíram muito forte, porque ainda tem aquele debate, preocupação se vai acabar tirando essas empresas de listagem lá nos Estados Unidos. Então, complicador, fica muito difícil você fazer alocação nesses países emergentes, e o Brasil acaba sendo, como numa análise relativa, o mais atrativo para o investidor global. Tanto é que, se a gente parar para ver o volume de entrada de investidor estrangeiro é recorde, né? E além de ser recorde, ele é basicamente o único comprador. O gringo está comprando ações enquanto pessoa física e, consequentemente, o investidor institucional local brasileiro também está vendendo, e a gente vê essa movimentação. O Ibovespa subiu quase 14,5% aí no trimestre, né? Uma recuperação muito forte de um ano passado que foi bem ruim. O S&P subiu 4,90%, a Nasdaq caiu 9%, mas tem um detalhe muito importante, tá?
ambas as bolsas ficaram bem negativas quando a gente bota isso em reais, né? Então o investidor brasileiro que acaba buscando esse tipo de diversificação, não tiver o hedge cambial, ele acaba perdendo, né? A diferença entre a Nasdaq e o Ibovespa até o fechamento do trimestre do mês, né, estava em 41%, né? À frente o Ibovespa. Então, assim, uma disparidade muito grande por todo esse ponto de alocação que eu acabei de mencionar, né? Tanto é que o dólar caindo aí basicamente 17% no ano, frente a toda a alta que vinha tendo aí para o passado, né? Isso gera um cenário um pouco complicado em termos de alocação, né? O cenário macro internacional, ele não está muito atraente, principalmente pensando em aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Acaba tendo um debate que eu vou dar minha interpretação aqui, que é a inversão da taxa de juros, né? O cruzamento lá dos treasuries de 2 anos com de 10 anos. O mercado acaba interpretando como um sinal de recessão, mas se você olhar historicamente, pode sim ser um sinal de recessão. É claro que a gente não pode descartar e tem que estar atento, mas normalmente, historicamente, é comprovado que esse cenário de recessão tende a acontecer quando há esse cruzamento depois de 12 meses, alguns casos até 18 meses, então pode estar num horizonte aí bem mais longo, tá? Mas claro que a gente está olhando, principalmente pensando em aumento de taxa de juros, né? Precisa frear um pouco esse alto crescimento, né? O pleno emprego lá nos Estados Unidos, por conta de todo o capital e juros negativos que estava tendo até então. Então a gente tem que ficar de olho e basicamente a gente não muda a nossa alocação, a gente continua buscando aí os grandes ativos de qualidade que a gente tem, né? Bem no nosso case, voltado com uma pegada de empresas de valor, né? Como é o caso da própria 3R, que foi inclusive o grande destaque aqui do mês de março, do 23,5%, né? E o BTG Pactual, que no ano também vem subindo muito forte, né? A gente que acha, na verdade, tem uma convicção muito grande de ser o melhor case aí dentro do setor financeiro brasileiro, né? Tem muito a ganhar com toda essa competição que está tendo, principalmente pelo seu investimento em tecnologia e pela sua capacidade de execução, tá? Segunda maior alta aí do mês de março, acho que foi o destaque aí geral para cripto, né? Mas principalmente o setor de finanças descentralizadas. A gente teve uma alta aí média de 14%, uma recuperação muito forte em cripto, como eu falei várias vezes, né? Quando a gente olha o longo prazo, é o setor que a gente mais gosta, olhando para blockchain como um todo, teve uma recuperação muito forte, apesar de toda a volatilidade que é natural de cripto, né? Hoje estava caindo 5, fechou em alta em alguns casos de 5, 4, 3, é uma volatilidade extrema, mas você olhando para o longo prazo, ele acaba sendo um grande ativo para diversificação de risco no portfólio e também para retorno, tá? E em terceiro lugar ficou o Ethereum, né? O Ethereum subiu 12%, também aí bem relevante na nossa carteira, por isso que a gente subiu 4,70 contra a Nasdaq, que caiu 4,20 em reais. Então uma diferença bem grande, que apesar da nossa queda de 12%, a gente acaba tendo uma descorrelação tanto com a Nasdaq, com o S&P e com o próprio Ibov. A gente tem essa proteção do hedge natural que favorece bastante aí para os nossos investidores de longo prazo. Na ponta negativa, a gente teve Trade Desk novamente no mês, a gente aproveitou inclusive a queda para aumentar a posição, né? A gente gosta muito do caso. Octa caiu 17%, falei no vídeo da semana passada, né? Houve um caso de vazamento de informações e por ser uma empresa de cibersegurança, né? Como aí também já recomendo para escutar o nosso podcast que a gente soltou aí no Spotify ontem, ficou muito legal, tá? E por ser uma empresa de cibersegurança acaba sofrendo muito mais, que é o 17%, mas de novo, olhando para o longo prazo, é uma empresa aí com perspectiva de crescimento de 30% a 40% nos próximos 5 anos anualizado e sendo líder aí em cibersegurança na parte de gerenciamento de acesso, tá? E em último caso aqui a Disney caiu 7% aí no mês, né? A Disney, na verdade, ela vem apanhando nos últimos meses, tá? Acho que muito pela ponta de tecnologia de streaming, mas lembrando que o resultado da Disney no último trimestre foi fantástico, né? Então, assim, a gente vê um upside muito grande olhando para o longo prazo. Curto prazo fica muito difícil realmente da gente prever, e para a gente concluir até esse fechamento do mês, eu acho que vale isso, né? Um cenário complexo lá fora, a gente tem um período eleitoral aqui, mas a gente ainda tem uma convicção de que o fluxo
de investidor externo pode continuar para o Brasil, por isso que a gente está redeado no câmbio, mas a gente ainda continua aproveitando muito os cases lá fora, que muitos estão começando a ficar descontados, apesar de toda a volatilidade que a gente vê para frente, tá bom? É isso, um abraço e ótimo final de semana.